Você conhece a figura terrível e emblemática do Baphomet. Baphomet é um ser abstrato, não tangível, mas o efeito que ele causa nas pessoas, nos seus afetos, nas suas emoções, é muito tangível, concreto e material. Junto a outros entes místicos, mágicos, poderosos do passado, como Narciso, Jasão, Teseu, Édipo, pode, de uma forma arquetípica, ajudar bastante a gente a interpretar um pouquinho mais sobre os labirintos mais sombrios e escuros da nossa alma. Em nosso vídeo, veremos as 7 verdades, mentiras, fakes ou questões que envolvem toda a história, o significado e a interpretação dessa lenda poderosa e sublime. O Baphomet era venerado pelos Cavaleiros Templários. No final do século XIII e início do século XIV, o rei da França, Felipe IV, o Belo, que devia ser um camarada muito simpático, boa pinta, ele começou a fazer tratativas com o Papa Clemente V para que os Cavaleiros Templários fossem extintos. As manobras prosseguiram até que Felipe IV emitiu uma ordem, um decreto, para que todos os Cavaleiros Templários na Europa fossem presos. Dentre as diversas acusações a que foram submetidos os Cavaleiros Templários, estavam as de heresia. Acusaram os cavaleiros de venerarem um animal, podia ser um gato preto, um bode ou uma cabeça de um bode, uma figura antropomórfica esquisita, algo do capeta, do diabo. E ali surgiu pela primeira vez o termo Baphomet, porque nos autos dos processos da Inquisição foi mencionado que eles idolatravam Baphomet, que era um ser do mal, do capeta. Após pesquisas históricas, chegou-se à conclusão de que não havia idolatria a nenhum ser antropomórfico ou esquisito. O que havia no centro ali dos rituais de iniciação ou de outras solenidades templárias era um manto com um desenho da face de São João Batista. Em alguns círculos, a palavra Baphomet significa demônio, capeta ou Satanás. Mas será que o significado desse vocábulo é isso mesmo? A origem da palavra Baphomet é muito controversa e a sua verdadeira explicação e interpretação se perdeu nas brumas do tempo. Mas existe, por exemplo, uma versão um pouco folclórica que diz que os Cavaleiros Templários e as primeiras cruzadas, tendo contato ali, guerreando ou negociando com os mouros islâmicos, ouviram falar na palavra, no nome do seu profeta maior, Muhammad, Maomé, para nós aqui. Muhammad ou Maomé se tornar um Baphomet, uma corruptela semântica ou sonora, foi um pulinho. Uma outra possibilidade de interpretação da origem da palavra remonta a 2 termos muito antigos, Baph e Metis. Baph, batismo, e Metis, de métrica matemática, seria sabedoria. Baphomet seria então o batismo da sabedoria, ou aquele que batiza com a sabedoria. Existe uma outra teoria. Baphomet seria a junção do nome do deus Baal, Baph, com o deus Fo, Moloque egípcio, e no final Met, ou Set, também um deus egípcio. 3 divindades formando uma trindade ancestral, sagrada. Temos também uma teoria que remonta ao judaísmo místico, o judaísmo esotérico. O estudo da Kabbalah, ou da Cabala, como a gente fala aqui, diz para nós que, de acordo com a interpretação por essa mística antiga judaica, Baphomet seria
pela cifra Atbash a palavra Sofia ou sabedoria. Essa figurinha aqui, ó, do Baphomet é muito antiga. Ela existe desde o tempo dos faraós no Egito, da Mesopotâmia. Na época de Cristo, o Baphomet já era um senhor respeitável com uma certa idade. Isso é verdade ou não? Baphomet, tal qual a gente conhece pela mídia, pela internet, por todos os espaços de divulgação aí, profanos ou sagrados, é muito novo, é uma figura recente na nossa historiografia. Surgiu no século XIX, no auge, na era de ouro do ocultismo. Havia um movimento, principalmente na Europa, para reviver, revigorar as antigas tradições esotéricas da gnose de Alexandria. Um dos ocultistas mais famosos do século XIX foi Eliphas Levi, pseudônimo de Alphonse Louis Constant. Ele nasceu em 1810 e faleceu em 1875. O seu livro principal, mais famoso, foi Dogma e Ritual de Alta Magia, de 1854. E nesse livro ele esboçou exatamente esse desenho do Baphomet. Ah, mas não tinha lá no Egito, não sei aonde, nos fenícios. Não existia não. Nunca surgiu essa figura no horizonte da criatividade e da cultura humana. A figura do Baphomet é muito antiga, é ancestral. Provavelmente ela foi inventada ou criada pelos primeiros maçons construtores místicos. Afinal de contas, Baphomet, ele integra o universo simbólico da maçonaria? Baphomet nunca fez parte de nenhum tipo de instrução, ensinamento, lição, degrau de escola maçônica que existiu, existe ou existirá. Ele não se integra a esse universo simbólico. Mas por que existe essa confusão então? Talvez porque no final do século passado, um escritor e metido historiador extremamente desonesto, de má fé, que tinha o pseudônimo de Léo Taxil, foi iniciado na ordem maçônica na França em 1881 e foi expulso em 82, já pelo seu caráter um pouco esquisito. Ele ficou muito revoltado e resolveu começar a atacar a ordem. Em 1884, como bem sabemos, o Papa Leão XIII lançou aquela bula antológica contra a ordem maçônica e outras entidades filosóficas que não tinham um pensamento exatamente alinhado com a ortodoxia católica romana. Em 1885, o nosso protagonista Léo Taxil escreveu um livro onde ele associava a maçonaria a cultos satânicos, falava inclusive que Albert Pike, um grande maçom do século XIX, era satanista, até teria contato direto com o capeta, algo desse tipo. E ali, nessa obra, ele afirmava que Baphomet era um emblema, um ícone dos trabalhos maçônicos em alguns graus. A partir daí, a maçonaria começou a ser associada a figuras satânicas, do mal, Baphomet. Alguns líderes seriam amigos lá do príncipe das trevas. Em 1887, Léo Taxil foi estimulado pelo Papa Leão XIII a continuar o seu trabalho de combate à ordem maçônica, pelo viés satânico, capeta, com um monte de mentiras. Após 10 anos, em 1897, o próprio Taxil chamou a imprensa ali, uma pequena parte que eram seus apoiadores, digamos assim, fãs, e admitiu que tudo que ele havia falado sobre a maçonaria do Pike, do Baphomet, do satanismo, das trevas, era tudo lorota, conversa fiada, era tudo mentira para ele se projetar. O bode preto, em muitas tradições ou em muitas interpretações geralmente religiosas e dogmáticas, é visto como um ser das trevas, do mal. Baphomet tem uma cabeça de bode preto anexada a um corpo humano. É uma figura quimérica, é um misto de homem e bode. Qual a razão disso?
O bode preto, em muitas tradições ancestrais, é um poderoso instrumento simbólico, o animal sacrificial, aquele bicho que muitas vezes era utilizado para consagrar um templo, um espaço, cortavam o pescoço dele, o sangue vertia ali no solo. Antigamente, quem se sacrificava, se auto-imolava ali, eram as pessoas. Escolhia lá um adolescente, um jovem, filho do rei, para que ele se sacrificasse ali em nome da tradição e do sagrado daquele espaço, daquele local. Com o tempo, esse costume de sacrificar pessoas mudou um pouquinho, ficou um pouco mais light, politicamente correto, e começaram a sacrificar animais, bois, conforme a cultura, como lá em algumas ilhas gregas, né? E o bode também foi um escolhido, coitado. Então ele começou a ser sacrificado, seu sangue derramado ali, e entrou para o imaginário como sendo um bicho que teria uma espiritualidade ou uma conotação simbólica muito poderosa, associada a um corpo humano, lembrando que todos nós somos metade animais selvagens, instintos, afetos, e metade racionais, espiritualistas, uma moral, uma ética, uma etiqueta adequada à vida em comunidade. Mas isso não se separa, não se segrega. Você nunca pode esquecer que você tem um bode, um animal terrível, selvagem dentro de você. Algumas pessoas acham que Baphomet faz parte da cultura ou da tradição satanista. Essas igrejas que estão surgindo muito aí nos Estados Unidos, principalmente, que cultuam a figura do capeta, de Satanás e outros bichos aí bem feios. Mas Baphomet faz ou não faz parte das novas seitas satânicas? Baphomet tem lá um bode, tem umas estruturas, uns arranjos estéticos que podem causar um certo medo, um certo receio em pessoas que não conhecem muito bem a verdadeira interpretação desses arcanos, desses símbolos. O nosso amigo bafomético, ele não está nem aí para essas seitas, igrejas satanistas, está se lixando para isso. Esse negócio aí, que alguns chamam de tradição, mas não é, parece mais um modismo, principalmente das sociedades de alto consumo, sociedades fincadas num neoliberalismo severo, violento, radical, e que às vezes por falta do que fazer, do que pensar, não querem estudar a fundo algum tipo de conhecimento mais tradicional, acadêmico, ou seja o que for, começa a falar um monte de baboseiras, lorotas, incorporando símbolos, signos e outros instrumentos que fazem parte de doutrinas e tradições que não tem nada a ver com o que eles acreditam, defendem, apregoam. Resumindo, Baphomet não faz parte de nenhum contexto satanista, diabólico, do mal, devorador de criancinhas, que quer destruir a humanidade, causar dor, sofrimento. Então, Baphomet dá um bye-bye, adeus, para não dizer um pé no traseiro dessa turma toda aí de capetas do mal. Se Baphomet existisse de verdade e aparecesse no seu quintal ali, como que você poderia combater o Baphomet? É possível matar essa criatura terrível? Muitas criaturas místicas podem ser abatidas, eliminadas, desintegradas através de certos instrumentos específicos. Exemplo, a lenda da bala de prata, a lenda do sal, do alho, a questão do crucifixo, né? Você vai lá, água benta e acaba com o vampiro. Isso é muito comum, né, em exorcistas, o exorcismo, né, você usar esses instrumentos de trabalho que são muito eficazes. Porém, em relação ao Baphomet, se ele aparecer na sua garagem, se ele aparecer durante uma pescaria que você está tendo lá com seus amigos na Amazônia, uma viagem em algum país distante, você se depara com esse bicho aí no escuro, meia-noite em ponto, não há o que fazer. Baphomet é indestrutível. Os princípios que estão ali coagulados nessa imagem, nessa estrutura, eles são inerentes à nossa bagagem de afetos, de sentimentos, de emoções, a nossa estrutura psíquica que foi formada ao longo de 200 mil anos ou mais, quando surgiu o Homo sapiens. Então, desde que o homem olhou para o céu, percebeu que existe algo a mais do que a vida natural, a vida onde você come, dorme, se reproduz e se protege dos perigos. Quando o homem percebeu que ele é finito,
que acontece alguma coisa esquisita num certo momento, que você desaparece. O Baphomet começou a caminhar conosco pela Terra. Ele nos acompanha em todos os momentos, ele acompanha quando estamos acordados, ativos e conscientes, acompanha também nossos sonhos, nossos pesadelos ou nossos delírios. Não tem como você combater esse ente sobrenatural que tem tanto poder sobre nós. Não existe essa possibilidade. Quando você começa a querer combater o Baphomet com todos os significados, sentidos e o poder moral e ético que ele agrega, você está combatendo a si mesmo. Existe uma incompatibilidade sua com o mundo, uma falta de alinhamento, uma falta de nivelamento. Você começa a notar que você não pertence a esse mundo e não é relevante para esse mundo. E saindo um pouquinho o Baphomet de cena, começa a entrar o quê? Outros duendes, bruxas e capetas. Exemplo, aquele duende que fala para você, preocupe-se com outros simbolismos, por exemplo, relativos à cultura do consumo em excesso. Começa a haver um consumismo, ansiedade, uma insatisfação, uma ira exacerbada. Aquele camarada que é muito bravo, nervoso, não aceita que existam poderes bafométicos que deveriam nortear e regular nossa vida. Ele quer que os seus poderes sejam mais fortes. E isso não ocorre. A pessoa se revolta, a pessoa vai ter um excesso de querer dominar o mundo, uma gula extrema, quer ingerir, consumir o mundo, uma prática luxuriante também, baseada apenas no prazer, naquele gosto imediato, que também não condiz com o equilíbrio da vida, da natureza. De qualquer modo, combater o Baphomet resulta em tragédia, desolação, tristeza, dor, terror e muito sofrimento. Não matem Baphomet, convivam com ele, se acostumem até o último dos seus dias. Prezados filósofos, iniciados e simpatizantes, agradeço muito por terem assistido o nosso vídeo, por terem participado desse trabalho. Fico muito feliz se puderem se inscrever em nosso canal, deem um like ou dislike agora ao final e interajam, comentem, critiquem o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito a gente desenvolver os próximos trabalhos. Em breve teremos mais um vídeo aqui no nosso humilde e singelo canal. Espero contar com todos aqui participando novamente. Muito obrigado e aquele abraço. Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui no Castelo de Bran, ou Castelo do Drácula.